nome é Rebeca Cruz, tenho 26 anos, sou natural do Porto, vivo em Matosinhos e hoje em dia sou professora assistente na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e faço investigação no Laboratório de Bromatologia e Hidrologia. Então, quando andava no secundário, estava, portanto, a estudar na área das ciências, sempre com a ideia de que, quando entrasse para a faculdade, seria para a medicina. Quando era miúda, sempre sonhei ser médica legista, então era a medicina e como única hipótese que eu tinha para entrar na faculdade. Era boa aluna, de facto, os números clausos foram um entrave para a entrada para a medicina, portanto a minha média não chegou e então tive que arranjar uma alternativa. Por sugestão de um professor, falou-me do curso de Ciências Farmacêuticas. Eu não tinha ninguém na família nessa área, portanto era um bocado desconhecido esse curso, mas por o conselho do professor, de facto, entrei e foi uma surpresa muito agradável. Gostei imenso do curso porque conciliava duas áreas que eu gosto muito, que é a Biologia e a Química, principalmente a Química, para mim. E então, no final do curso, portanto, quando eu entrei, o curso eram de 6 anos, entretanto houve uma remodelação com o processo de Bolonha e ficou em 5, mas eu decidi que não queria acabar o curso superior sem ter experiência na investigação. E então decidi ficar mais um ano, portanto um 6º ano, exclusivamente dedicada à investigação. E então estive a pensar qual das áreas podia ser microbiologia, podia ser farmacologia, química pura, mas sempre tive um fascínio pela área alimentar. E então surgiram uma série de propostas e foi aí que eu entrei como voluntária para fazer investigação no Laboratório de Bromatologia e Hidrologia. A minha carreira na investigação começou em 2010, foi uma iniciativa voluntária, portanto estive como voluntária no Laboratório de Bromatologia e Hidrologia a fazer investigação. Como sempre me tentei mostrar dedicada, interessada, foi-me proposta uma bolsa de investigação. Ainda não tinha terminado o curso e esta bolsa durou 3 anos. Em que consistia este trabalho? Portanto, era na análise de produtos hortícolas, concretamente a alface, em que nós estávamos a testar o uso de um fertilizante, a borra do café, de forma a tentar reutilizá-lo, porque é um resíduo que é produzido anualmente em quantidades elevadíssimas, e tentar aplicá-lo, portanto, à agricultura. Em que é que consistiam as análises que nós fazíamos? Era, portanto, na avaliação da qualidade das alfaces, portanto. E então, por exemplo, fazíamos a análise de minerais por espectrometria de absorção atómica, com ionização de chama, em que analisávamos todos os minerais, portanto, testávamos no cultivo várias percentagens de borra de café e depois íamos vendo como é que a alface se ia comportando, até acharmos uma percentagem ideal de borra. Para além, por exemplo, dessas análises de minerais, fizemos a análise da atividade antioxidante, fizemos a análise da capacidade fotossintética, por sendo uma planta, tínhamos que ver como é que ela estava a comportar relativamente à produção de energia. Portanto, analisámos pigmentos, clorofilas, carotenoides, vitaminas. Portanto, e essas análises foram geralmente por cromatografia líquida, HPLC, com diferentes tipos de detecção. Portanto, foram sempre técnicas muito avançadas. Portanto, como em tudo na investigação está dependente de bolsas, esta bolsa do trabalho da borra de café teve um período de 3 anos. Esses 3 anos terminaram agora, em 2013, e então eu tinha que pensar o que é que iria fazer a seguir. E, de facto, uma coisa que eu sempre quis fazer foi tirar doutoramento e, portanto, o ano passado ainda candidatei-me. Portanto, isto não está fácil, há muita competição e, de facto, não consegui ter bolsa de doutoramento noutro projeto, noutra área de trabalho completamente diferente. Mas não quis que esse trabalho fosse posto de lado
e então, enquanto estou neste momento à espera dos resultados de uma nova candidatura para doutoramento, resolvi, para não estar parada, tirar um segundo mestrado. Portanto, mestrado em controle de qualidade, aproveitando o trabalho que, espero eu, irei fazer em doutoramento. E então, esse trabalho consiste na análise de retardadores de chama, bromados. Isto são compostos que estão presentes no nosso dia-a-dia, em tudo, quer seja nas nossas roupas, quer seja no mobiliário, em tudo o que possam imaginar, para, como o próprio nome indica, impedir a ocorrência de incêndios. O problema destes compostos é que são muito tóxicos, quer a nível ambiental, quer a nível animal, humano. São muito conhecidos por sendo desreguladores endócrinos e então é muito importante quantificá-los. O meu trabalho vai se centrar em analisar estes compostos em peixes, em marisco, portanto, todos os produtos de origem marinha, essencialmente. Em princípio, serão utilizadas ainda técnicas mais avançadas de análise, portanto, cromatografia líquida com espectrometria de massa. Depois de analisarmos estes compostos no peixe, nós vamos tentar perceber, nós, humanos, enquanto consumidores de peixe, como é que nós absorvemos esses compostos. Portanto, vão ser feitos estudos a nível celular para verificarmos o que é que acontece a estes compostos durante a mastigação, durante a digestão no estômago, durante a sua absorção no intestino, isto tudo, portanto, com células, culturas celulares. Depois de percebido esse efeito, nós vamos tentar, então, estimar a quantidade destes compostos e dos seus metabolitos que o ser humano ingere. E, portanto, isto para incentivar depois estudos para ver, de facto, quais os compostos que o ser humano ingere e que efeitos tóxicos é que esses compostos poderão produzir no ser humano. Eu acho que foi um pouco das duas. Como eu referi há pouco, um sonho mais da minha mãe foi que eu fosse investigadora, se bem que não na área da química, que foi uma área que, como eu disse, sempre gostei mais, mas sim na área da biologia molecular. Não quer dizer que eu ainda não venha a trabalhar nessa área. Mas, portanto, ficou sempre esse bichinho da investigação. Porém, quando eu entrei para a faculdade, não pensei em verdade por essa carreira, mas quando então entrei para o laboratório e comecei a trabalhar de facto com os equipamentos, com tecnologia mais avançada, eu sempre gostei muito de máquinas e o facto de nós termos de andar aqui com chaves de fendas, a apertar isto, a apertar aquilo, eu acho que o trabalhar diretamente com esses equipamentos foi o que me foi dando ainda mais gosto pela investigação. Portanto, acho que foi, se calhar até mais, apesar do bichinho que a minha mãe me incutiu, um gosto, um sonho que se foi proporcionando. No decorrer basicamente destes 3 anos na investigação, o trabalho é importante, as técnicas que nós aprendemos, que vamos desenvolvendo durante a investigação, são importantes mais a nível pessoal, mas, de facto, o fundamental é nós publicarmos artigos e, principalmente, em revistas internacionais e indexadas, ou seja, que tenham, de facto, um reconhecimento internacional. Porquê? Porque mais tarde temos que continuar a ganhar projetos para financiarem o nosso trabalho e o nosso currículo vai ser avaliado em muita coisa, mas essencialmente nas publicações que nós temos. E então, ao longo deste último ano, consegui chegar a 9 publicações, felizmente nas revistas mais cotadas da área alimentar, o que foi muito bom.
No entanto, essas 9 publicações não se cingiram apenas ao trabalho relacionado então com o projeto da borra de café. Isto porque nós, estando dentro de um laboratório, acabamos por fazer um bocadinho de tudo e então também estive inserida noutros trabalhos. E então algumas das publicações não são só apenas da borra de café, mas também na avaliação da qualidade de polvos, de peixe, e então, portanto, foi assim um bocadinho um universo paralelo. Para além da publicação de artigos, também participei em muitas comunicações em congressos, quer comunicações em póster, quer comunicações orais, e isso também é importante para enriquecer o currículo de um investigador. Atualmente, devido ao término da bolsa do projeto da borra, foi-me proposto, em agosto deste ano, para dar aulas aqui na Faculdade de Farmácia. Portanto, atualmente estou como assistente convidada, estou a dar neste semestre aulas de hidrologia, portanto o estudo da água, concretamente análises químicas da água, e nos próximos 6 meses vou dar Alimentação Humana 2, que basicamente é a análise de alimentos. E portanto estou a 59% como assistente convidada e no restante tempo faço a investigação. Esta questão das perspectivas futuras é tudo um conjunto de ses. Se conseguir bolsa de doutoramento, irei logo numa fase inicial para Barcelona para conseguir trabalhar com tecnologia ainda mais avançada e aí, se for esse o caso, poder-se-ão abrir outras portas, porque de facto gostava de ganhar um pouco mais de experiência a nível internacional, porque isto, para se conseguir ter mais bolsas e mais bolsas, depende muito do currículo, do que é que nós já trabalhamos. Portanto, esta parte das perspectivas futuras vai depender se conseguir ter a bolsa de doutoramento. Se não conseguir, tenho esperança de continuar a dar aulas aqui na faculdade, porque de facto é uma coisa que eu gosto de fazer. Acho que isso aí sempre tive a ideia de que iria gostar. E mesmo que surja a oportunidade de ir para fora mais tempo do que se calhar o programado, irei tentar manter sempre esta ela à faculdade, porque já é quase como uma primeira casa, para continuar a dar aulas. Mas de facto gostava de poder estar um tempo lá fora para enriquecer o meu currículo, a vida pessoal também. Portanto, isto tudo depende do que se irá passar nos próximos meses. Eu acho que, infelizmente, Portugal, ao contrário de alguns países, ainda está muito ligado à questão das médias. Por um lado, eu também compreendo, porque, de facto, quando nós acabamos um curso superior, podemos não ter propriamente um currículo paralelo, e então a única forma, se calhar, de avaliarem aquele candidato a uma bolsa será através da sua média de curso. Mas ao longo deste tempo que estive aqui no laboratório, já acompanhei muitos alunos que por aqui passaram, e eu acho que, de facto, a questão da média não é o mais importante. Eu acho que, de facto, o mais importante é onde é que os alunos tiraram o curso. Se calhar pode parecer um pouco suspeito, mas eu acho que os alunos que são formados aqui na Faculdade de Farmácia para a carreira de investigador, eu acho que trazem muito boas bases. Portanto, o que eu acho, para alguém que queira seguir uma carreira de investigador na área das ciências, quer da saúde, quer das ciências químicas, que é a maior valência aqui da faculdade, terem a noção de onde é que vocês estão a tirar o curso, qual é a vossa formação base. Não propriamente depois a média com que tiram o curso. Porquê? Uma vez entrando num laboratório, isto vai depender da pessoa. Se a pessoa for dedicada, se mostrar interesse, se mostrar gosto por aprender, isso é que é importante.
não importa se é um aluno de 10, de 14, de 18, importa se tem sentido crítico. Uma coisa muito importante na investigação é a capacidade que uma pessoa tem de lidar com a frustração, porque nós podemos programar um trabalho, estudar, ver o que é que os outros já fizeram e depois tentar aplicar à nossa realidade e aquilo não funciona. E não funciona hoje, não funciona amanhã, não funciona na próxima semana, não funciona no próximo mês, estamos um ano inteiro e aquilo não funciona. E conseguir lidar com isto, ter sentido crítico para perceber porque é que não funcionou, vamos tentar outra vez. Isto são tudo competências que são coisas que se calhar que não se aprende, vai da pessoa. É importante, portanto, a formação base e a personalidade da pessoa e a dedicação que ela tem a um trabalho. E eu acho que isso são características que uma pessoa que queira ser investigador tem de ter. Um conselho mais à parte que eu dou e que vejo que as pessoas que muitas vezes estão num laboratório não têm e travam alguma dificuldade é tirar um curso de inglês. É fundamental, porque como eu referi, é importante na carreira do investigador publicar, os artigos são publicados em inglês tem que ser correto. E mesmo para nós fazermos um trabalho de pesquisa sobre o que vamos fazer no laboratório, vamos ler artigos que também estão em inglês. Portanto, apostar na formação base, tirar um curso de inglês, sem dúvida, e pensar nesta questão de mesmo lidar com as frustrações, porque é um trabalho difícil e que priva um bocadinho da nossa vida pessoal, porque muitas das vezes o nosso trabalho tem que ser feito naquelas 24 horas e, portanto, se calhar temos que abdicar de alguns fins de semana, ter que abdicar de algumas noites e, portanto, temos que pensar nestes aspectos se queremos ser, de facto, ser um investigador. Nesta fase em que estou como assistente nestas aulas, acaba por ser, se calhar ao contrário do que seria de esperar, até mais fácil, porque apesar de ter até uma carga horária relativamente elevada e ter que preparar as aulas antes de as lecionar, acaba por ser mais fácil do que quando estou na fase de investigação. Porque para a investigação requer também uma pesquisa muito extensa antes de se iniciar um trabalho e depois desse trabalho iniciado, às vezes em função das análises que vamos fazer, podemos ter que estar aqui uma noite inteira, podemos ter que estar aqui um fim de semana inteiro, de manhã à noite, literalmente. E é isto, num laboratório, apesar de não termos uma hora para entrar, também não temos uma hora para sair e temos que ter um trabalho finalizado e, portanto, o conciliar a vida profissional com a vida pessoal vai muito da paciência das pessoas que nos rodeiam e do apoio que elas nos dão, porque de facto é difícil relacionar e temos que aproveitar os momentos que nós temos, se calhar não a quantidade de momentos pessoais que temos, mas mais aproveitar a qualidade que eles têm.